Muita atenção, torcedor do esporte. Polêmica à vista. Gustavo Maia está saindo do esporte. Isso aí todo mundo até já sabe. Mas o que acabou de surgir a informação é que ele teve ali atitudes antiprofissionais e isso culminaram na sua saída, no seu afastamento do elenco profissional. Por outro lado, preste atenção, por outro lado, o jogador veio a público agora dizer que é tudo mentira. Olha, isso é um daqueles vídeos que eu preciso te mostrar tudo o que está acontecendo nesses bastidores. Trazer aqui os detalhes e todas as informações, mas eu quero já começar esse vídeo fazendo uma pergunta simples para você, torcedor do esporte. Gustavo Maia hoje seria uma opção para ser titular do esporte? Gustavo Maia hoje deveria receber mais oportunidades dentro da Ilha do Retiro? Porque o que eu tô vendo muito aí nos comentários é que Gustavo Maia, né? Ele foi um jogador que recebeu pouquíssimas chances, né? Como titular. Inclusive, fala que ele é um dos jogadores que ficaram chateados com Pepa, pois recebeu ali uma certa promessa de mais continuidade no time titular do Leão. Vamos debater esse assunto agora, eu vou te mostrar todos esses detalhes, quero que você interaja aqui comigo nos comentários, a respeito, claro, de Gustavo Maia, se você acredita que ele deveria ter tido mais oportunidades no esporte ou não, ou saindo agora é o melhor caminho para este jogador. Te convido a se inscrever no canal, ativar suas notificações e, claro, deixe o seu like. Você está aqui no canal do Márcio Constantino Narrador, é de torcedor do esporte para torcedor do esporte. Seguiremos sempre juntos, eu, você e eu, nessa nossa única e exclusiva jornada, que é falar todo dia do Esporte Clube do Recife. Vem comigo, que a partir de agora é informação na sua tela. Trazendo aqui, olha, uma matéria, né, que foi colocada, tá certo? A respeito dessa questão do Gustavo Maia. Eu vou trazer a questão do jornalista, eu vou trazer outras questões também, tá? Esse vídeo é muito interessante, porque a gente vai entender toda essa problemática que tá acontecendo aí, tá, pessoal? Mas pega aqui a visão, se liga só nessa situação aqui, olha. Afastado pelo esporte, Gustavo Maia desperta interesse de clubes da Série A, B, C e do exterior. Pessoal, será que Gustavo Maia pode ir para fora do Brasil? Aqui é a informação, olha. O meio-atacante Gustavo Maia foi um dos 4 atletas afastados pelo esporte, né, nessa última terça-feira. Enquanto define os próximos passos da sua carreira, o jogador ficará treinando em separado ao lado de Matheus Alexandre, de Plácido e Lino Lobato, que também deixaram de fazer parte dos planos do Leão da Ilha. Em contato com o NE45, Nilson Moura, empresário do atleta, confirmou que vem recebendo sondagens de muitos clubes. Tem várias equipes querendo ele. E vamos ver aquilo que mais interessa nesse momento, né? 2 clubes da Série A, 6 da Série B, 1 da Série C, querendo pagar um valor extraordinário e 2 equipes de fora do país, uma da Coreia do Sul e uma do Japão. Inicialmente, né, sua saída do Leão deve ser por empréstimo, né? Porém, uma negociação em definitivo não está descartada. Seu contrato vai até o final de 2026. Gustavo Maia foi oficializado pelo Sport em dezembro de 2024. Desde então, foram 16 partidas com 1 gol marcado e 2 assistências. Com todo respeito ao empresário do Gustavo Maia, mas, cara, assim, eu não tô dizendo que ele é mentiroso, tá, pessoal? Mas o cara chegar assim, ele tem que vender um peixe também do jogador, né? 2 clubes da Série A, 6 da Série B, 1 da Série C e 1 da Coreia e 1 do Japão. Pô, o Gustavo Maia tá muito requisitado, né? 6 clubes da Série B, que é Gustavo Maia, 2 da Série A, 1 da Coreia do Sul e 1 do Japão. Meu amigo, então o Sport tem que vender por 1 milhão esse jogador, viu? Porque o cara tem aí basicamente 10 clubes atrás dele aí. Que loucura, né? 10 clubes atrás de Gustavo Maia é a informação que foi repassada pelo empresário do atleta. Eu acredito que ele tá querendo vender o peixe, tá, pessoal? Acho, na minha opinião, difícil, mas vamos lá, né? Mas o assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo é a respeito disso aqui, pessoal. Olha, quero colocar na tela agora pra gente nem perder tempo, tá? O jornalista, o Pedro Jorge, tá? Ele trouxe a seguinte informação e a gente vai repercutir agora a polêmica que envolveu o atleta Gustavo Maia na tarde de hoje, tá? Um dos atletas dispensados, né, pelo esporte ontem foi o atacante Gustavo Maia, que causou bastante surpresa entre a torcida, né? Pois é um jovem ativo do clube e em algumas vezes teve oportunidade de jogar e demonstrou ter qualidade para contribuir. A saída, né, de Maia foi em comum acordo entre partes
E não aconteceu apenas por questões técnicas, além dele desejar jogar mais, algo que dificilmente conseguiria no momento. O Leão facilitou a liberação porque o jogador teve comportamentos antiprofissionais, pessoal. Tá aqui, olha. Comportamento antiprofissionais. Essa foi a informação do jornalista Pedro Jorge, tá, pessoal? Ele colocou isso aqui na tela. Só que, tá? O Gustavo Maia não deixou barato, tá? O Gustavo Maia decidiu rebater essa informação, pessoal. Exatamente, é isso que eu tô dizendo para vocês. Se liga só nisso aqui, olha. Gustavo Maia colocou em suas redes sociais: tudo mentira. Especificamente, o Gustavo Maia fala sobre que tudo é mentira a respeito desses comportamentos antiprofissionais. O que seriam esses comportamentos antiprofissionais? Aí pode ser diversas coisas, né, pessoal? Ou o cara tá fazendo corpo mole, ou o cara tá fazendo piquinho, ou o cara... Bom, pode ser 10 mil motivos. O jornalista falou isso e o jogador rebateu dizendo que é mentira. Bom, uma coisa eu tenho certeza. Acredito que o Gustavo Maia, tá? Ele poderia contribuir muito melhor do que outros jogadores que aí estão no elenco. Vamos colocar aqui Gustavo Maia à prova contra outros jogadores que fazem parte do elenco do Sport ali. Gustavo Maia ou Carlos Alberto? Quem é melhor? Ao meu ver, Gustavo Maia. Tua opinião aqui nos comentários? Gustavo Maia ou Romarinho? Ao meu ver, daria mais oportunidades para Gustavo Maia. Então, assim, tem outros jogadores que estão aí, né, sempre atuando, sempre ali em tese participando. O Rodrigo Atêncio, eu acho que o Rodrigo Atêncio leva vantagem, tá? Apesar de que o Rodrigo Atêncio precisa se organizar melhor aí, né? Barleta vem bem, talvez seja o ponta que melhor tá atuando ali nesse momento. Mas claro, né? Essa questão do Gustavo Maia, ele pegou a torcida realmente de surpresa, tá? Porque assim, a gente até poderia esperar algumas saídas de alguns atletas. Por exemplo, vem se falando muito sobre a questão da saída do Romarinho, do próprio Romarinho. Inclusive, surgiu há algumas semanas atrás a informação que Romarinho, né, e seu empresário tinham pedido para ser desligado, para ser negociado. Só que isso não andou, isso não foi para frente. Agora, o Gustavo Maia, que é um ativo, né, do clube e que a torcida vinha realmente pedindo, né, a participação cada vez mais desse atleta, isso, né, chama atenção. Isso chamou atenção demais, porque é um jogador que sempre quando entrou, ele fez ali uma movimentação interessante, né? E assim, a gente lembra que ano passado, Gustavo Maia teve boa participação atuando pelo Náutico na Série C. Tanto é que, por conta dessas boas atuações na Série C, ele foi contratado pelo Sport e aí ficou naquele limbo, né? De não poder assinar um novo contrato e ficava ali afastado pelo Náutico. Depois chegou, quando a janela fechou em 2024, não podia mais atuar na Série B pelo Sport, só veio atuar em 2025. Então, assim, eu acredito que é um jogador que deveria ter tido mais oportunidades, sabe? Eu achei que o Pepa foi injusto com o Gustavo Maia. Agora sim, né? Aí tem aquela questão, né, pessoal? Muito se pergunta, mas e como era ele nos treinos? Bom, ninguém falava mal do Gustavo Maia. Tanto é que em todas as chamadas para os jogos, ele estava lá entre os escolhidos. Se não no campo, né? Muitas vezes mais no banco. Agora, tem essa questão que anda se falando muito, né? Que Pepa tinha prometido para alguns atletas uma maior rodagem, uma maior disponibilidade dentro dos 11 iniciais ali, tendo um maior espaço. E venhamos e convenhamos. Agora é um assunto sério, tá? Como é que fica o psicológico de um jogador de futebol, feito o próprio Gustavo Maia, quando vê tantas oportunidades sendo dadas para um jogador como Carlos Alberto? Carlos Alberto, pessoal, tipo assim, é absurdo a quantidade de jogos como titular que ele tem e o pouco que ele entrega, sabe? Eu não consigo, se eu fosse um jogador de futebol, eu poderia estar ganhando meu salário, mas eu ia ficar desmotivado vendo um cara que não está entregando nada, que muitas vezes está entregando negativo, está prejudicando. E eu tô aqui no banco.
com vontade, querendo entregar. Então, assim, pô, imagina o psicológico, né? Imagina o psicológico deste atleta, deste jogador. Algo parecido aconteceu com, por exemplo, com o Matheus Alexandre e o Hereda. As informações, tá? Que ainda são extraoficiais, é que o Hereda ficou um tanto quanto chateado com a opção do Matheus Alexandre como titular. E aí foi uma questão muito duvidosa, porque Matheus Alexandre titular, né, no domingo, e na sequência, Matheus Alexandre dispensado do esporte. Então, assim, você vê que o planejamento do esporte tá bem confuso, tá bem errado, mas a gente quer saber a tua opinião aqui nos comentários, se inscreve e, claro, ativa as suas notificações para deixar sempre a sua opinião aqui, é muito importante, beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais informações, não esquece, deixa os teus comentários aqui e não se esquece de se inscrever no canal também. Grande abraço, torcedor!